Olá, turma, tudo bem? Vou trazer para vocês hoje um assunto bem importante que fala sobre disfunções capilares. E é muito importante para o profissional que trabalha com cabelo entender um pouco mais a respeito de algumas doenças, algumas coisas que venham a acontecer com o seu cliente. É importante você entender e saber como, muitas vezes, até resolver ou orientar o teu cliente, tá bom? Então, doenças mais comuns do couro cabeludo. O início da queda de cabelos varia da puberdade até a quarta década, com variações de intensidade e de ritmo também, dependendo de como cuidamos dos cabelos para não afetar o seu ciclo. Em mulheres, pode ter início na quinta década, coincidindo geralmente com a menopausa. E a calvície masculina, entretanto, é mais fácil identificar e raramente se confunde com outros quadros de alopécia. O quadro clínico é característico, variando somente em extensão, de acentuado recuo na linha frontal ou rarefação no vértex, que com a evolução do quadro podem confluir até a perda total dos cabelos nessa área. Então, princípio frontal é nessa área daqui e vértex nessa área mais lateral, até chegar a um cabelo, uma calvície completa e alopécia. Alopecia androgenética. A AG, de acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a AAG é top 10 de queixas entre pacientes de 15 a 39 anos. A alopécia androgenética, AAG, é a causa mais comum de alopécia em ambos os sexos. Sinais precoces de calvície podem ser vistos em até 14% de meninos entre 15 e 17 anos. Em até 5% dos homens, a calvície assume distribuição difusa, lembrando o padrão feminino. Importante, a AG é resultado da estimulação dos folículos pilosos pela testosterona. Aqui nós vemos imagens do início, como ela pode acontecer aqui nessa parte frontal, aumentada, até muito mais chegando a esse ponto, avançado e frontal. Importante saber, ao atingir o couro cabeludo de homens com tendência genética para calvície, a testosterona sofre a ação da enzima 5-alfa-redutase e é transformada em dihidrotestosterona, que é o DHT. E a DHT que vai agir sobre os folículos pilosos, promovendo a sua diminuição progressiva a cada ciclo de crescimento dos cabelos, que vão se tornando menos e mais finos. O resultado final deste processo de diminuição e afinamento dos fios de cabelo é a calvície, chamada de alopécia androgenética, que está relacionado à genética. E a alopécia areata, AA. Em geral, os doentes relatam perda importante de cabelos e presença abrupta de área ou áreas alopécicas. A lesão característica de AA é a placa alopécica, lisa, com coloração da pele normal, atingindo o couro cabeludo ou qualquer área pilosa do corpo.
E nas fases agudas, as lesões podem ser levemente erimatosas e edematosas também, e surgem na periferia das placas os pelos peládicos ou pelos em pontos de exclamação, que se apresentam afilados e menos pigmentados no ponto de emergência do couro cabeludo e com espessura maior na extremidade distal. Aqui, como se apresenta, são mais arredondados, tipo os anéis, e isso daí é importante muitas vezes pelo estresse também, pode ser por química, fricção, no caso é importante, muitas vezes o nosso cliente não observa, ele não sabe que está com alguma apresentação dessa. Você vai fazer uma escova e você percebe alguma falta, algum anel desse, da forma como está sendo apresentado aqui, na parte posterior da cabeça do cliente. Então é importante você sinalizar para que ele possa estar tomando providências, procurando dermatologista para ficar bem. E a dermatite seborreica é a pitiríase capitis, a famosa caspa. É uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como sobrancelhas, cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. É caracterizada pela descamação pulverulenta e difusa, e parece ser a fase inicial da DS nessa região, couro cabeludo, podendo progredir gradualmente com o surgimento de eritema, aumento da quantidade e espessura das escamas até um quadro fraco de DS. Então aqui a apresentação: erupções escamosas que provocam a coceira, a famosa caspa. De forma geral, os sintomas da dermatite seborreica são oleosidade na pele e no couro cabeludo, escamas brancas que descamam, que são as caspas, as escamas amareladas, que são oleosas e ardem, coceira, que pode piorar caso a área seja infectada pelo ato de cutucar a pele, leve vermelhidão na pele, na área, possível perda do cabelo. E a tinea capitis. A tinea capitis é uma dermatofitose que acomete o couro cabeludo, sobrancelhas e cílios, afetando principalmente as crianças de 4 anos. Estes processos são ocasionados basicamente por espécies de fungos antropofílicos, ou seja, que são parasitas, preferencialmente a queratina dos seres humanos. E a tinea capitis, dando continuidade, inicialmente essa condição se manifesta como uma lesão circular, semelhante a um anel de coloração avermelhada, escamosa e acompanhada de alopécia, que pode se tornar agudamente inflamada, formando lesões ulceradas. Aqui nós temos uma imagem aumentada 2.000 vezes com uma microcâmera. E aqui, olha, uma apresentação, são os anéis, como se apresenta essa doença. De forma geral, os sintomas da tinea capitis. A transmissão, ela pode ocorrer pela relação direta com pessoas e animais infectados ou por meio de objetos e contatos com locais onde os esporos
dos fungos tenham sido depositados. Tanto crianças como adultos podem ser portadores assintomáticos, então não é percebido a princípio, né? Só com o tempo se percebe. Então o diagnóstico primário é baseado na microscopia óptica, sendo a cultura necessária para a identificação definitiva do agente etiológico e para a instituição do tratamento específico, como antifúngicos tópicos ou sistêmicos. Então é muito importante os cuidados para que haja uma melhora, né? Então a microscopia óptica é muito utilizada nesse caso. E a pediculose capitis é uma dermatose pruriginosa produzida por piolhos. Por isso, a principal manifestação é o prurido intenso, coceira intensa, principalmente nas regiões retroauriculares e occipitais. Pediculoses capitis é a palavra, encontrando-se pequenos grãos brancos aderidos aos cabelos, as famosas lêndias. E aqui as lêndias, essas partezinhas mais brancas, e o piolho adulto. Então é muito importante também ter os cuidados com isso. E muitas vezes uma criança ou o próprio adulto vai fazer um cabelo, vai ser trabalhado por você e não sabe que está infectado. Então é importante saber também como chegar e colocar para a pessoa ter esse cuidado, né? Essa preocupação com isso. Por isso, muito importante também os cuidados dos EPIs, a biossegurança, os cuidados com os nossos materiais, as escovas, o nosso jaleco, o nosso uniforme, os pentes. Tudo isso é importantíssimo para não sermos nós também a levarmos essa contaminação do piolho, né, da pediculose a um outro cliente nosso. De forma geral, os sintomas da pediculose capitis. Modo de transmissão é o contato direto com a pessoa infectada ou com objetos usados por esta. O período de incubação, 7 dias até 3 semanas. É um bom tempo, né? Período de transmissibilidade, enquanto houver piolhos vivos na pessoa infectada ou nos fômites. Quer dizer que os piolhos podem viver até 10 dias nos utensílios do hospedeiro. Então, complicações: piodermite do couro cabeludo e corpo. E a psoríase? É uma doença na qual as células da pele se acumulam e formam escamas e manchas secas que causam coceira. Acredita-se que a psoríase seja um problema do sistema imunológico. Os gatilhos incluem infecções, estresse, frio. E o sintoma mais comum é uma irritação na pele, mas às vezes a erupção envolve as unhas e as articulações também. O tratamento visa remover as escamas e impedir que as células da pele cresçam tão rapidamente. E pomadas, terapias de luz e medicamentos podem oferecer alívio. A descamação, onde ocorre na parte da testa e raiz de cabelo. Ocorre muito também nas orelhas, às vezes na face e nos braços, cotovelos também pode ocorrer. E isso traz um incômodo muito grande para a pessoa, para o cliente. De forma geral, os sintomas da psoríase capitis, como são? O tratamento pode ajudar, mas essa doença
não tem cura, requer um diagnóstico médico, raramente requer exames laboratoriais ou de imagem. É crônico e pode durar anos ou a vida inteira. Doenças mais comuns da haste capilar: tricorexia nodosa. É o desgaste do cabelo, é uma resposta do cabelo a um traumatismo. Os pelos apresentam nódulos, por haver uma dissecção longitudinal das fibras, o que ocasiona quebras. Vários fatores são incriminados, para a sua formação, como sol, pentes, escovas, shampoos, banhos de mar, etc. Há uma forma acompanhada de um transtorno metabólico, como acidúria, síndrome de Menkes e tricodiodistrofia. A triconodose é uma afecção comum caracterizada por torção dos cabelos que formam nós ou laços consequentes a procedimentos cosméticos ou fricção. É mais observado em cabelos curtos e crespos e normalmente acomete cabelos mais finos. Então são nós, laços, nesse modelo aqui dessa imagem. E a tricopitilose é o quadro mais comum, caracterizado por cabelos frágeis e bifurcado. Resulta do desgaste da cutícula, que expõe as fibras do córtex, como a ponte de uma corda desgastada, dá uma aparência de uma corda desgastada. As fendas podem ser apenas nas extremidades livres ou em toda a extensão da haste, resultando em fraturas. Pode ser relacionada com o uso de fixadores, água quente, produtos químicos, escovação excessiva. E o formato é esse. Bom, ao final nós temos umas perguntas. Vocês precisam responder no fórum. E aqui vem dizendo, faça uma análise das asserções a seguir e responda. As nossas perguntas, elas são dentro do modelo ENAD, já para facilitar e auxiliar vocês nesse entendimento. Então, nesse caso, nós vemos aqui uma parte da nossa pergunta, da nossa questão, que vem dizendo o seguinte: psoríase é uma doença na qual as células da pele se acumulam e formam escamas e manchas secas que causam coceira. Então, nesse primeiro momento, você vai pensar: está certa? Está errada? E vem uma complementação na mesma pergunta: por quê? A Tinea capitis é uma dermatofitose que acomete o couro cabeludo, sobrancelhas e cílios, afetando principalmente as crianças. Você vai observar e ver também se essa parte está correta, se não está, e daí sim você vai passar para a parte de baixo para responder. Então, por exemplo, na A está assim: a segunda afirmativa é verdadeira, que é essa daqui. E a primeira é uma justificativa da segunda, Então você vai observar se uma tem relação com a outra ou não. Muitas vezes uma está certa e a outra não. Ou as duas estão certas, estão corretas. Então é essa observação que vocês precisam ter, porque uma questão ENAD, ela nunca vai levar você ao erro. É uma questão que ela não leva você ao erro. Então precisa pensar para poder responder. Então nós temos duas questões do mesmo formato para vocês começarem a se familiarizar com esse tipo de questão.
Então, nós vamos ficar por aqui. Estarei para responder a vocês quais as necessidades que vocês tiverem. E também durante a aula, o período de aula, estarei com vocês para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, até breve.